Pessoal, boa noite. Pessoal que está nos assistindo em casa, pelas redes sociais, vão assistir depois. É interessante esses nossos encontros semanais, onde nós trazemos pequenas pílulas de bem viver, baseadas na doutrina espírita. Uma doutrina que prima pela lógica e pela razão, onde todas as coisas que ocorrem no mundo material e espiritual têm uma explicação lógica, que nos convence. Então, esse é a melhor coisa da doutrina espírita, que nos dá ânimo, que não nos deixa abater, que leva-nos à frente. Sabemos que tudo são ciclos, quando um ciclo se termina, outro está se iniciando. Temos a necessidade de encerrar ciclos para vivermos bem, e assim vamos trilhando a nossa caminhada evolutiva, sempre vivendo o dia de hoje como se fosse o último dia das nossas vidas, porque o amanhã é uma incógnita. Então, o momento de qualquer coisa que precisamos fazer é hoje e não amanhã. Hoje vamos falar desses sentimentos, às vezes inatos, que acontecem conosco, que vocês podem pesquisar no Livro dos Espíritos, a questão 291 a 303, que vai trazer as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, já desencarnados. E nas questões 386 a 391, simpatias e antipatias terrestres. Então foi baseado nisso aí que nós vamos falar um pouquinho a respeito desses 4 temas: empatia, simpatia, antipatia e apatia. O que tem isso a ver conosco na nossa caminhada? Por que temos tantas vezes, até arrepia certas pessoas, que nunca vimos e sentimos aquela repulsão, e outras também que nunca vimos, tem aquela afabilidade, parece que é um amigo que conhecemos há anos e conhecemos naquele instante. A doutrina explica tudo isso que nós vamos ver aqui hoje. Para a gente, por que saber disso? Para exatamente nos perguntarmos, no finalzinho, nós vamos fazer uma pergunta para nós. Que pessoa eu sou? Empático? Simpático? Antipático ou apático? É o que nós vamos aprender aqui hoje. Tudo isso para guiar a nossa evolução, que é o nosso objetivo aqui na Terra, evoluirmos. O que seria evolução? Evolução é quando adquirimos mais virtudes e tiramos as nossas negatividades, que trazemos conosco desde muitos anos, milhares de anos às vezes, para que possamos caminhar. Então vamos começar com a empatia. O que seria a empatia? Significa aquela capacidade que nós temos, que nós praticamente entramos dentro do outro que está passando um problema e passamos a sentir com os olhos dele, para avaliarmos realmente o que aquela pessoa está sentindo. Então, a pessoa empática é aquela que muitas confundem simpatia com empatia. Não. São definições diferentes, nós vamos ver aqui. Mas a empatia vai além da simpatia. É quando aquela capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa quase quando, ou caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Se eu tivesse aquela pessoa perdeu o emprego, está terrível, e está desesperado. O que é uma pessoa empática? O que é ser empático? Uma pessoa simpática, não, que pena que você está isso aí e tal. Se solidariza. Já o empático vai fazer o quê? Nós podemos ver lá. Eu sinto a sua dor. Ele vai para dentro da pessoa e fala: poxa, você está sem emprego, eu vou ver os meus contatos, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu sei que essa dificuldade, já passei por isso. Então, ele abraça a pessoa, espiritualmente falando, e vai juntos ser útil àquela pessoa. Então, aí é a grande diferença da empatia e da simpatia. Isso aí, gente,
Com que motivo? Aprender e compreender as vivências afetivas e os sentimentos. Porque quando nós estamos vivendo isso, estamos vivenciando juntos essas situações, nós estamos automaticamente, vamos lembrar de algo muito importante, que são as bases da doutrina espírita, que eu repito aqui, todas as reuniões. 3 leis cósmicas que não podemos esquecer: livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação. Então, quando nós estamos usando da empatia, nós estamos semeando luz, semeando o bem, ajudando o nosso próximo, amando o nosso próximo. Estamos plantando o bem. Automaticamente, a colheita vai ser boa também. E assim nós vamos aprendendo. E nesses encontros e desencontros, nós vamos fazendo a nossa autoavaliação também, quando somos empáticos. Porque está acontecendo com essa pessoa, mas pode acontecer comigo também. Como não? Porque nós sempre achamos que as desgraças, as dores, só acontecem ao nosso redor e nunca chega até nós. E uma hora chega, faz parte. Então, para a pessoa se tornar realmente empática, vocês vão ver lá, que passam por várias possibilidades. Quer dizer, a pessoa tem que aceitar a situação, qualquer que seja ela. É um princípio. Afetividade, irmandade, fraternidade, podemos dizer, afinidade, entendimento. Olha quanta coisa nós vamos domando dentro de nós para nós exercermos a empatia, concordância e proximidade. Então, isso aí, gente, faz um bem danado, porque automaticamente nós estamos domando o nosso espírito. Nós estamos domando algo muito importante que se chama egoísmo. E orgulho também. Porque é muito fácil falar, problema seu, problema daquele lá, ele que se dane. Quantas vezes nós ouvimos isso? Ah, aquela pessoa chata, ela está pagando, e aí? Mas será que somos perfeitos? É a pergunta que a gente tem que fazer. Para nós mesmos, somos perfeitos? Ninguém é perfeito. Quem não vai precisar de um colo algum momento da vida? Aquele colinho, aquele aconchego de um amigo, de uma palavra amiga, que vai nos tirar do buraco, que vai mostrar caminhos. Então, ser empático é uma das nossas metas evolutivas. Olharmos para o nosso próximo com outros olhos. Verificar que, e se eu estivesse naquele lugar? O que eu gostaria que me fizessem? É a pergunta que vai chegar no nosso segundo quadro. Tem uma passagem do Evangelho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: não julgueis. Aí que entra a empatia, o não julgamento, ou seja, julgar, como eu disse há pouco, com outros olhos, colocando o que levou aquela pessoa a tomar aquela atitude e sentir aquilo. Então, empatia e julgamento. Pois com a falta da empatia que nós fazemos julgamentos e condenamos baseados só em nossos princípios, não avaliando o que a pessoa está passando. Quantos de nós já passamos por isso na vida? Já fizemos egoisticamente isso aí? Como é fácil apontar o dedo, julgar situações que nós não sabemos por que aquela pessoa fez aquilo, nós já julgamos, sentenciamos, condenamos e pronto. E aí? E o inverso, se fôssemos nós? Então, como a doutrina espírita é uma filosofia, também, a filosofia nos obriga a pensar, a fazermos perguntas, a nós respondermos. Perguntas até retóricas, vamos responder. Por quê? Porque nós estamos nesse mesmo bolo. O mundo é de expiação e provas.
todos nós, com raríssimas exceções, somos espíritos devedores ainda, que estamos no caminho. Se hoje estamos procurando a doutrina espírita consoladora, libertadora, é porque algo em nossa vida atrás não estava bem. Estávamos à procura de respostas. E só as encontramos aqui, que vai nos mostrar que o destino, quem faz somos nós. Somos herdeiros de nós mesmos. E mais ninguém. Aqui aprendemos que Deus não perdoa, que Deus não castiga, que nós que temos que trabalhar isso. Ele nos deu essas leis que falamos há pouco. Temos a liberdade total de escolha, mas escolheremos aquilo que escolhemos, o resultado das nossas escolhas. É assim que funciona a vida. Então, muito cuidado no julgamento das pessoas, das atitudes das pessoas. Vamos ser fraternos, avaliarmos o pé no chão. Muito cuidado nas eras digitais, que chegamos com as famosas fake news, denegrindo imagem, destruindo reputações, coisas que não sabemos e repicamos. Chega para nós, não sabemos ter certeza e jogamos para frente, destruindo reputações. Somos responsáveis também. Temos que adequar o Evangelho à modernidade também. Então, não é só as palavras. Hoje o mundo virtual é muito rápido. Precisamos entender isso. Seguindo, temos a simpatia. Empatia é nós estarmos no lugar daquela pessoa e olharmos a situação com olhos fraternos. O que seria simpatia? É a relação entre pessoas que, tendo afinidades, se sentem espontaneamente atraídas entre si. Algo mágico, como diz, os santos batem. São pessoas afins. A conversa é boa, a voz é boa, tem aquela aproximação. E como que funciona isso? Vamos entrar na doutrina espírita agora. Vamos falar um pouquinho da simpatia espiritual. Como que se processa a simpatia espiritual, para a gente entender. O laço espiritual que une os espíritos, que une a todos, é tão forte às vezes, que passa por séculos, gerações em gerações, vai se mantendo cada vez mais forte, se separam com a morte, se reencontram lá, voltam, se reencontram aqui, estão sempre fortes, são espíritos realmente que já conviveram em outras épocas, em outras situações, que mantêm essa afetividade. Então, aquele reconhecimento que não sabemos explicar. Como eu gosto daquela pessoa, conheci ontem. Às vezes você vai num ônibus, senta uma pessoa do teu lado, aquela conversa boa, parece, você não vê passar. E isso aí remonta ao espírito, às encarnações passadas, a simpatia espiritual. Mas aí vem a pergunta. Essas podemos dizer que são antigas simpatias. Aquela que já vem, é processada aqui, desencarnamos, voltamos para lá, nos reencontramos, voltamos, então já se conhecem. E as novas? Não seriam simplesmente, não estaríamos dando chance para alguém, ou até mesmo para nós. Se somos antipáticos com um, ou achamos alguém antipático, a vida inteira, você desencarna, vai ficar antipático. E daí, como é que fica? Então, nós temos que sempre, no caminho evolutivo, que as antigas simpatias são aquelas consolidadas entre espírito e espírito por longos séculos. Já vem de conhecimentos longínquos, que já vem aquela afetividade de convivência, desde 500, 600, 1000 anos atrás, acontece. E as novas? Como que começam a nova? Isso é muito interessante. Às vezes de uma, não digo uma antipatia, mas algo de meio diferente, que começa. De repente você fala uma coisa, a pessoa fala também, nossa, isso aí é interessante, eu penso assim como você também. Começa-se então a criar
uma nova simpatia, uma nova união de espíritos que irão seguir adiante também, seguindo a saga evolutiva. Então, ocorre quando espíritos desconhecidos se ligam através dos pensamentos e das vibrações. Olha o pensamento, nós estamos vibrando, a nossa energia está aqui. Cada um tem o seu campo energético. Estamos fazendo isso aí. Então, ambos contribuem para um nascedouro de uma nova simpatia, de uma nova afinidade. Esse deveria ser o lema de todos os espíritas. Não só manterem as afinidades, como também abrir o leque para que novas simpatias, novos amigos cheguem. Essa é a nossa função. Quando nós deixamos de julgar as pessoas, quando olhamos a pessoa no trabalho, às vezes, nossa, que pessoa chata, não ri, nós já estamos julgando, mas não sabemos o problema que a pessoa tem. Quando de repente nós vamos entender, vemos aqui, nós estamos evoluindo, estamos trazendo, aumentando o nosso leque de afinidades, e isso é muito bom, porque ao mesmo tempo que estamos domando o nosso espírito egoísta e orgulhoso, nós estamos dando brecha para novos amigos que lá na frente iremos conviver, nesta ou em outras, de formas muito agradáveis. É a vida. São os novos amigos, as novas simpatias que sabemos. Então, aí você já vendo a importância de sermos afáveis, a importância de sairmos à rua com um sorriso nos lábios, não sair de burro amarrado. As pessoas, né? Eu tinha um chefe que chegava lá, bom dia, só se for para você. Ele falava, pronto. Então não, vamos cumprimentar, não custa nada. Respondeu? Não tem problema. Bom dia, boa tarde, boa noite, não tem problema. Um dia você encontra, todo dia não responde, um dia a pessoa vai responder. Porque até para isso nós temos que ser empáticos. E não podemos julgar. Sabemos o que está passando na cabeça daquele, às vezes está com uma doença terrível, família destruída, tudo, está amargurado, triste, voando, nem está vendo quem está passando, e a gente já julga, que cara enjoado, que pessoa chata, orgulhosa, pré-julgamento. Mas façamos a nossa parte. Então, o que seria então a diferença de, onde nós estamos? Empatia e simpatia. É as trocas energéticas que falamos há pouco. Embora parecidos em seus significados, os seus significados são diferentes, empatia e simpatia. Veja bem, são diferentes. E devem ser usadas em situações diferentes também. Ambos contribuem para o bom desenvolvimento das relações humanas, mas são conceitos distintos. A simpatia tem como objetivo estar com o outro e agradar, ser simpático, na convivência. A empatia tem como objetivo conhecer e compreender o seu próximo. É aí que estamos exercendo a fraternidade. A empatia, nós podemos dizer que estamos começando a cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos começando a abrir o que está dentro de nós, muito fechado às vezes, colocando em prática. Temos que começar. Eu sou muito tímido, não tem importância. Vamos começar. Aprendam a sair com um sorriso nos lábios todas as manhãs. O que os outros têm com nossos problemas lá dentro de casa? O que tem? Vamos tornar bem o nosso ambiente de trabalho. Chegar lá com um sorriso, com todos os pepinos que tem, naturais, mas a gente teima em chamar negatividade para nós. Então, a energia que se estabelece no processo simpático, olha que legal, fortalece os processos empáticos. Então, a simpatia, podemos dizer, é o primeiro passo para sermos empáticos, ou seja, sermos fraternos na acepção da palavra, que vem se transformar em laços de amizade, amor, convivência, sustentação e compreensão. Pequenas coisas do dia a dia, pequenas coisas que vale a pena. Então, gente, vocês veem como é importante a nossa convivência diária.
o que a vida nos leva a aprender, aproveitarmos e entendermos que a nossa passagem pela carne é muito rápida. Por mais tempo que a gente viva, 90, hoje 100 anos, é rápida em termos de eternidade. Quanta coisa nós podemos nos modificarmos antes da gente cerrar os olhos aqui na terra e abrirmos de lá. Quantas tolerâncias precisamos ter, quantas pessoas nós precisamos pedir perdão, nós precisamos perdoar. Ah, mas já desencarnou? Mas desencarnou é o corpo. Desencarne, o que é? É a carne, desencarne, morte da carne. O espírito está mais vivo do que nunca. Vamos nos reconciliar com os espíritos, aquilo que nós não gostamos, que ofendemos, ou aquilo que nos ofenderam, vamos praticar o perdão. E onde eles estiverem, do inimigo, nós vamos fazer amigo. De um obsessor terrível, às vezes, através das nossas vibrações, nós modificamos a energia daquele espírito que iria nos prejudicar e passa a nos amar. Esse é o nosso objetivo. Somos rodeados por uma multidão de espíritos, gente, de todos os níveis. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Leiam para vocês verem. E a qualidade do espírito de acordo com o que pensamos. Estamos pensando bem, luz, energia, coisas boas? Espíritos bons estão conosco. Estamos pensando orgulho, raiva, ódio, toda coisa negativa, a turminha brava está junto também. Nos ajuda, nos instigando também. Então, somos influenciáveis. Muito cuidado precisamos. Então, nós chegamos na antipatia, que é o oposto da simpatia, antipatia. E a gente vê umas coisas muito interessantes. Por que existe antipatia? Às vezes inata. Eu gostaria de ler para vocês um pedacinho da questão 293, que fala das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e das metades eternas também. Então, pergunta-se, duas pessoas que foram inimigas sobre a terra, conservarão o ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? Lá no mundo dos espíritos? Respondem os espíritos. Não. Elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. O ódio, a compreensão, vai matar. Mas os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade até que estejam purificados. Essa animosidade chama-se antipatia. Não é ódio, mas é uma repulsão que veio de lá. Isso, aquelas antipatias inatas, que você chega e nem conversou, já tem a repulsão. Então, o que esse espírito vai chegar? Aí que ele vai começar a sua evolução e vai trabalhar essa situação para melhorar. Aí nós temos, então, que antipatia são sentimentos criados ou já adquiridos devido à diferença de vibração, pensamentos, sentimentos, ou até mesmo de atos antigos que ainda repercutem na encarnação atual dos dois espíritos. É o que acabamos de fazer. Então, não existe o ódio mais, mas existe aquela animosidade, né? Animosidade que tem dentro da família. Quantos pais têm ódio dos filhos e vice-versa? Não ódio, aquela repulsão, vamos dizer assim. Por quê? Foram obrigados a reencarnar-se para se acertarem. Lá no mundo espiritual já havia feito perdão, mas precisavam conviver para se acertarem. E essa convivência, essa animosidade vem junto, por mais que estejam perdoados, sentem aquele tipo de repulsão, que é um processo para as pessoas se acertarem, perdoarem. Por isso as dificuldades das famílias, nos relacionamentos familiares, marido e mulher, pai e filho, filha e pai, vice-versa, entre irmãos.
é essa saladinha mista, que faz parte, que nós temos que entender. E a doutrina explica tudo para nós de uma forma bem clara. E depois essas são aquelas que vêm. Depois, nós temos a antipatia do cotidiano das pessoas. Essas que surgem, né, uma versão de ponto de vista material. Em época de política e de futebol, é muito comum. O corintiano, às vezes, tem a versão do palmeirense e vice-versa. O que pensa do lado da esquerda tem, e vice-versa, do de direita, faz parte. Então, cria-se, sobre coisas materiais, essas possibilidades de antagonismo, de criar algo ruim por coisas materiais que, se não forem resolvidas, vão nos levar para o mundo espiritual. Vai nos trazer problemas, porque iremos carregados de energia negativa, com certeza vamos ter que fazer um bom estágio nas zonas umbralinas, para cair a nossa ficha, para nos acertarmos, nos perdoarmos, pedirmos perdão, perdoar a nós próprios. Por que deixar para depois? É a pergunta que a gente faz. Muito. Então, essas vibrações opostas, decorrentes de coisas materiais aqui da Terra, algo bobo, que nós precisamos trabalhar por isso. Então, são motivadas pelos seguintes aspectos: distanciamento. Começa a falar, você já distancia da pessoa. E esse distanciamento, automaticamente, vai vedar a aproximação. Você já cria-se aquele, não olha mais, já vai se distanciando. Cria-se o preconceito. Seja na política, no futebol, no pensamento das pessoas, cria aquele preconceito, como se nós fôssemos melhores que qualquer um do outro. Resulta em desafetos. Olha o que nós estamos arrumando aqui agora. Desafetos. Se não acertarmos agora, falamos há poucos dias aqui a respeito da reconciliação. Reconcilie-te com teu irmão enquanto estiverem juntos na caminhada, no caminho. Isso é muito importante. Olha, de pequenas coisas materiais de convivência, o que estamos arrumando para a nossa vida. Que vai trazer desentendimentos. Tudo pelo nosso livre-arbítrio, nossa livre escolha. Estamos plantando situações que iremos, com certeza, nos arrependermos. Se não acertarmos enquanto estivermos aqui, vamos nos arrepender no mundo espiritual quando desencarnarmos. A função da doutrina espírita, gente, é expor, explicar de uma forma clara e objetiva, sem impor nada, porque respeitamos o livre-arbítrio de cada um. Todos somos livres. Vocês não têm necessidade de acreditar em nada que eu estou falando. Nada. Se acharem, tem problema, é liberdade. Mas nós estamos calcados na lógica e na razão. Analisem, vejam bem. Então, a antipatia, essa energia, quando somos antipáticos, nós estamos criando energias repelentes. Você não pode nem ver a pessoa. Densas, intoxicação mental. Vocês já viram raiva, briga de torcidas, onde se matam uns aos outros por causa de futebol? Com pauladas, com tiros, com tudo. Causando uma intoxicação mental, tendo como resultado, as pessoas tornam-se solitárias, cria constrangimentos, irritação, agressividade, violência, vulnerabilidade. Tudo isso é resultado do nosso orgulho e do nosso egoísmo, de querermos impor a nossa opinião sobre os outros. Não respeitamos as pessoas como elas são. Olha quanta coisinha nós temos a respeito disso aí, gente, que às vezes passa batido. Então, precisamos atentar. Muito cuidado com o que estamos
agindo com o que estamos pensando, como está a nossa convivência no mundo, socialmente falando, é a pergunta que a gente deixa. E depois nós temos a apatia. O que é a apatia? É a ausência de sentimentos, insensibilidade. É o comportamento das pessoas que são indiferentes a emoções. O apático não dá importância ao sofrimento alheio, que para ele praticamente não existe. As suas frases mais comuns são: e eu com isso? Já tenho problemas demais. Não é problema meu. Cada um que se vire como pode. Foi buscar sarna para se coçar. Esse sentimento, gente, pode ser terrível, pois desconecta o indivíduo de situações e pessoas. São aquelas pessoas que não fazem o bem e nem o mal. São omissos, totalmente omissos em tudo. Que se dane. Até a dona dor dá aquela batidinha na porta. E chega. Ah, mas é praga que estão jogando? Não. É causa e efeito. É da lei. É da lei divina. Não tem como escapar. Quem semeia, colhe o que semeou. Faz parte. Estamos sendo apáticos? É a quarta pergunta. O ideal, primeiro simpatia, para sermos empáticos. A antipatia tem que ser trabalhada. Trabalhada. E a apatia tem que começar logo, desde o início, esse trabalho. Não podemos ser tão egoístas desse jeito. Ah, eu tenho o meu, que se dane o outro. Meu salário está aqui, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Que se dane o meu colega de trabalho. Eu terminei o meu, ele não terminou o serviço dele? Que se dane. Que fique aí trabalhando. É incapaz de estender a mão. É a pergunta que a gente faz. Tudo isso, gente, para que seja pautada em nossa vida, isso aqui, equilíbrio e harmonia. É isso que a doutrina traz para nós, para que sejamos equilibrados e mantenhamos a harmonia em tudo, equilibrado no comer, no vestir, no falar, no pensar, harmônicos, trazendo harmonia para dentro da vida, da sua própria vida, no seu lar, no seu ambiente de trabalho. Esse é o objetivo, porque estamos aqui de passagem, e não é só para viver a vida, não, só para curtir a vida, não. Cada um de nós tem a sua missão. Cada um de nós aqui, às vezes, demoramos anos e anos para conseguirmos um pai e uma mãe que nos recebesse. Às vezes ficamos no mundo espiritual 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 200, 500 anos, esperando a oportunidade para chegar à Terra. Aqui chegamos, não gosto de mim, não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, eu sou pobre, Deus foi injusto comigo, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro, meu cabelo é ruim, o outro não é. E daí? Todos nós escolhemos antes de vir, tudo, tipo de família, tipo do físico, tudo. Nós fazemos parte. Chegamos aqui, eu sou muito bonito? Então agora eu vou aproveitar, até vou queimar tudo que eu tenho direito, esquecendo que vai envelhecer, que o corpo vai deteriorar, que o corpinho sarado vai murchar. É isso, é da lei. E o que fica? Então, precisamos, a necessidade do equilíbrio e harmonia são de fundamental importância para que sejamos felizes. Olha só, e para obtermos sucesso na ciência do amor que se constrói pelas conquistas da empatia e da simpatia. Esse é o nosso objetivo. Os ciclos da antipatia, olha, isso é muito importante, gente. Só chega ao fim depois, com a ajuda da providência divina,
uma das partes, qualquer que seja, uma das partes, ou ambas, se perdoe. É o perdão que falamos há pouco, lá no mundo espiritual. Elimina, se acertam, mesmo ficando resquícios para a próxima, que são as pequenas antipatias, aversões, é início para a gente começar a nossa caminhada evolutiva. A pergunta que eu deixo para todos: como estão as nossas antipatias? Eu não tolero aquela pessoa. Por que você não tolera? Quando apontamos os defeitos dos outros, será que não os mesmos estão dentro de nós? Não sou psicólogo, não sei, mas há de se perguntar, né? Será que eu também não estou pensando, estou achando ruim que ele está? Eu tenho a mesma coisa também? É a pergunta que fica. Então, para encerrar, nós chegamos. O que seria então viver bem aqui na Terra? O que seria? Viver é reagir diante das provas e expiações. É lógico. Todos nós temos expiações ou provas, sofrimento, ainda temos, somos infelizes. Temos muitas coisas a tirar ainda. Fortalecendo-se e firmando-se naquilo que se faz necessário para a sua própria evolução. Desse contexto, gente, algumas pequenas pílulas para nós levarmos para casa, para nós começarmos a entender. Combater o desânimo e a inércia. A inércia nada mais é que a apatia, a omissão, o desânimo. As pessoas, o médico passa você tem que fazer isso, você não pode comer isso, você não pode fumar mais. Você não cumpre. Porque as coisas da terra são mais fortes. Depois o médico não presta. O remédio não vale nada. E aí? Compreender a razão das provas, das situações. Por que eu nasci pobre? Algum motivo tem. Para despertar em mim o valor pelo trabalho que eu não dei atenção na minha última encarnação. Eu preciso agora. Por que eu nasci feio? Porque eu usei mal a minha beleza física e numa outra. Eu destruí famílias, destruí tudo que foi possível, eu vim feio agora para valorizar o meu corpo e aprimorar o meu espírito. E investir na reforma íntima. O que é reformar-se? É olhar para dentro de cada um de nós, verificarmos quais são as minhas deficiências. E eu ainda sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou invejoso, eu sou ciumento, eu sou maledicente. Então eu sou mesmo. Eu quero trabalhar isso. Mas eu não vou conseguir tudo. Não tem importância. Comece pelas pequenas coisas. Vamos trabalhar isso no dia a dia. Não é para ninguém saber não, gente. É para nós, para dentro de nós, para nós conseguirmos colocar esse objetivo na nossa vida. Os que vieram aqui na primeira reunião de 2019 de janeiro, ouviram isso que eu disse aí hoje. E vou falar no dia 6 de janeiro, quando voltarmos. Gente, estamos começando o ano. O que nós vamos tirar, olhar para dentro de cada um de nós e vamos trabalhar até o final do ano para eliminarmos essa negatividade da nossa vida. Faz 22 anos que eu faço essa casa. Se pelo menos um fez, está bom demais. Mas eu não vou. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falando. Esse é o objetivo. Tocar as pessoas. E me tocar também. Estão pensando que eu sou santinho? Lamentavelmente, tem muito ainda para caminhada. Então eu estou falando e a carapuça vestindo. É assim que isso funciona. Um trabalho útil, tornando-se produtivo na sociedade. Gente, quanto trabalho voluntário podemos fazer? Quanta ajuda podemos fazer? A casa espírita, aqui, lamentavelmente ainda, nós temos falta de voluntário, por mais que peçamos. Para nós montarmos a evangelização, foi uma novela, mexicana ainda, daquelas braba, para conseguir. Para limpeza, o Marcelo, gente, vamos fazer um mutirão de limpeza. Fala, vem 2, 3 pessoas. Pequenas coisas do dia a dia, pequenas. Então, gente, tem muita coisa útil que a gente pode fazer.
Investir no conhecimento, tornando-se mais instruídos. Isso que estamos fazendo aqui, estamos conhecendo. Mas eu não quero que ficasse só nas palestras. Vamos nos livros, ver se eu estou falando borracha, se eu estou falando verdade ou mentira. Vamos ver o que o Cláudio está falando. É isso. Falei hoje, vai lá a questão 291 e 300 e pouco. Vamos ver. É isso que faz, é viver. Por quê? Se nós fizermos isso, nunca teremos depressão. Jamais. Falta de vontade, não teremos. Estresse emocional, de jeito nenhum. Isso é coisa para rico, para quem tem vida fútil. Não dá tempo de ter depressão quem tem a vida cheia. Quem doa alguma coisa não tem estresse. Ele tem estresse a semana inteira no trabalho, ele tira doar 1 hora por dia para alguma utilidade. Não é só na casa espírita, não tem tanta coisa para fazer isso aí. Doação de 1 hora por semana. Já ajuda. E ao mesmo tempo, evita-se as relações antipáticas. Dá uma nova visão para a nossa vida. É isso que é importante. E para concluir, tem as perguntinhas. Vocês vão ver lá de que belezinha lá. Tem um simpático aqui, tem um empático aqui, tem um antipático ali, tem um apático aqui, que não está nem aí. Então, concluindo, ao se deparar por uma situação de inimizade inexplicável, o melhor a se fazer é orar pela pessoa e para que quaisquer diferenças entre você e ela fiquem no passado e que vocês possam, na encarnação atual, trabalhar para reparar seus erros com a lei de Deus. É esse o trabalho. Não é culpar ninguém porque errou, não. Todos nós erramos. Se nós não tivéssemos errado, não estaríamos aqui, já estaríamos em mundos muito mais evoluídos. Mas estamos aqui para aprender o porquê do erro. Que o nosso erro seja uma mola propulsora que nos leve adiante. Esse é o nosso objetivo. Não fazendo mais os mesmos erros. E, resumindo o que eu disse agora, eu deixo para cada um de vocês essa indagação que eu coloquei lá. Ante essas 4 palavras, empatia, simpatia, antipatia e apatia, pare um pouco e pergunte a si mesmo, como é que eu sou? Se sou simpático, já é alguma coisa. Se antipático, lamentável. Se empático, parabéns. E se apático, que tristeza. É muito triste. Então, gente, essa dose de otimismo que eu trouxe hoje é para que nós chacoalhemos, para que nós possamos olhar para dentro e verificar, reciclar a nossa vida. Esse é o nosso objetivo. Agora, a escolha é de cada um de nós. Aqui não tem ninguém vai pegar um caderninho, pedir o relatório e conferir. Cada um não, de modo algum. Cada um é livre. Agora, analise a sua vida. Está bem legal? Analise o passado. Eu fiz coisas boas. Estou colhendo coisas boas. Ótimo, vamos continuar. Minha vida não está legal. Vamos olhar para trás. O que eu estou fazendo da vida? Vamos reciclar, que ela vai ficar melhor. É causa e efeito. Não podemos esquecermos disso jamais. Ok, gente? Então, que Jesus esteja conosco e que possamos ter uma ótima semana.